comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. O Cicopme dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas no setor da construção, cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopme, a formar com excelência desde 1981. Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Valente, sou o diretor do Cicopme. Venho dar as boas-vindas a mais um webinário. Gostaria de salientar que este ciclo de webinários, que já desenvolvemos há alguns meses, tem vindo a ter grande sucesso. Temos tido uma forte adesão de participantes e isso tem-nos motivado e continua a motivar-nos para, de facto, darmos continuidade a este projeto. Projeto esse que, de resto, tem vindo a ser trabalhado e articulado juntamente com a AICOPN, para quem não sabe é a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, e pretendemos, de facto, sinalizar aspectos importantes relacionados quer com o setor da construção civil, mas também com outras áreas transversais. Aproveito a oportunidade para informar que o Cicopme faz este ano 40 anos de atividade. O Cicopme resulta de um protocolo estabelecido entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por um lado, e por outro lado a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Do resultado desta parceria que nasceu de facto o Cicopme há 40 anos, como acabei de referir. Desejo a todos um bom webinário e uma boa tarde. Boa tarde, bem-vindos ao Quinta às 5. O meu nome é Sónia Campos Aires, eu trabalho com desenvolvimento web e marketing digital há já alguns anos, sou também formadora nestas áreas e hoje gostava de partilhar convosco algumas reflexões e alguns aspectos que são absolutamente essenciais que as empresas tenham em consideração quando se fala de marketing, em particular de marketing digital. Mas afinal, o que é isto de marketing digital e porque é que de há uns anos para cá se fala tanto em marketing digital e se diz que é tão importante que as empresas apostem também nesta área? Perdão, o conceito de marketing digital compreende o conjunto das estratégias que têm como objetivo promover produtos ou serviços através de canais digitais e, com isso, gerar um resultado online e offline para as empresas, para as marcas ou para as pessoas. Isto quer dizer que o marketing digital não deve ser visto como uma estratégia isolada, mas antes como fazendo parte da estratégia de marketing já pensada para a própria empresa. Mas porquê é que devemos então apostar no marketing digital e porquê é que cada vez mais se fala nisto do marketing digital? Em primeiro lugar, porque a internet, ou na internet, nós conseguimos ter uma porta aberta para a nossa empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em segundo lugar, porque nunca como agora, e após 2 confinamentos devido à Covid-19, não é? Nunca como agora os consumidores estiveram tão disponíveis para procurar informação online e para fazer compras online. Isto quer dizer o quê? Se eu tenho os consumidores online, se eu tenho os potenciais clientes online e a minha empresa não está lá, se eu não tenho presença também aqui neste mundo, quer dizer que eu posso estar todos os dias a perder vendas, a perder clientes para a minha concorrência. E eu gostava de partilhar convosco aqui alguns dados
de um estudo realizado pelo IDC, o Inquérito a Consumidores em Portugal que compram online, em 2020. E, segundo este estudo, a pandemia provocada pela Covid-19 provocou alterações profundas no comportamento do consumidor em Portugal, sendo que 59% dos inquiridos revelaram ter aumentado as compras que faziam online. Se estendermos esta alteração de comportamentos a todos os outros setores, nomeadamente da pesquisa de informação, do consumo de informação no online, isto quer dizer que de há 1 ano e meio para cá, sensivelmente, o comportamento do consumidor online se alterou significativamente. Isto leva-nos então aqui a ter que refletir um pouco sobre aquilo que podem ser as vantagens do marketing digital para as empresas. E uma das grandes vantagens do marketing digital tem a ver com a rapidez na criação e implementação das campanhas. Isto quer dizer que se eu consigo criar campanhas com alguma rapidez e implementá-las também com alguma rapidez, há uma grande probabilidade de eu começar a ter resultados também de forma mais imediata. Portanto, temos aqui estas duas vantagens a seguirem de mãos dadas. Falamos também na possibilidade de conseguirmos fazer uma maior segmentação do nosso público-alvo. Portanto, eu consigo definir com maior detalhe quem são as pessoas que eu quero que sejam atingidas ou que eu quero atingir com as minhas campanhas. E ao definir ou ao segmentar o meu público-alvo, na verdade, eu sabendo exatamente para quem é que estou a falar, também consigo adequar a minha mensagem a essas pessoas e, portanto, tenho uma maior probabilidade de conseguir converter um potencial cliente em cliente. Temos ainda outra vantagem, que é o maior controle de custos, no sentido em que nas campanhas de marketing digital, se as mesmas não estiverem a atingir os objetivos que nós esperávamos, nós a qualquer momento podemos redefini-las, podemos reestruturá-las ou simplesmente cancelá-las. No entanto, para que consigamos fazer essa análise, precisamos de uma informação importante que são os dados. Portanto, no digital, os dados que temos disponíveis são muito maiores do que nas campanhas de marketing, do chamado marketing tradicional. Isto porquê? Porque eu consigo saber exatamente quantas pessoas é que entraram no meu site, em que páginas específicas é que entraram as pessoas, qual foi o número de cliques que eu tive, eu consigo saber quantas pessoas é que receberam os meus e-mails, quantas pessoas é que abriram os meus e-mails, se eu tiver links dentro dos e-mails, se tive cliques nesses links ou não, eu consigo saber quantas pessoas clicaram nos meus anúncios nas redes sociais, entre muitas outras informações. Portanto, eu consigo saber a qualquer altura o resultado real das campanhas que eu estou a levar a cabo. Portanto, falamos então aqui de vários pilares, vamos dizer assim, que funcionam como vantagens do marketing digital. Falamos, em primeiro lugar, então, da rapidez da criação e implementação das campanhas e, consequentemente, na obtenção dos resultados. Falamos na alta segmentação do nosso público-alvo. Falamos no maior controle de custos e, portanto, evitar gastos desnecessários. E depois os números que acabam por suportar as estratégias seguintes, não é? Ou a forma como nós vamos trabalhar as estratégias seguintes, que são os dados que obtemos com as campanhas que estão a ser levadas a cabo, ok? Estivemos a ver algumas vantagens do marketing digital para a empresa e vamos ver agora alguns elementos que devem ser tidos em consideração antes de começarmos a implementar as estratégias propriamente ditas através das diferentes plataformas. E um dos elementos que deve ser tido logo em consideração a quanto da definição de uma estratégia de marketing digital é o público-alvo para quem eu vou falar. Se quisermos ir com mais detalhe, é a persona. O que é a persona? É uma representação ficcional do meu cliente ideal. A definição do público-alvo e da persona permite-me perceber exatamente quais é que são as características, quais é que são os problemas que este público ou esta persona tem e de que forma é que o meu produto ou o meu serviço os pode ajudar. Outro elemento igualmente importante é a definição de objetivos para a estratégia que vai ser implementada. Idealmente estes objetivos devem seguir a metodologia SMART, isto é, devem ser específicos, devem ser mensuráveis, devem ser alcançáveis,
devem ser relevantes e devem ser temporais, isto é, devem ter uma data de tempo, definida no tempo, para que se possa verificar se de facto estamos a cumprir com aquilo que era suposto. Há ainda um terceiro elemento que deve ser tido em consideração também, quando falamos aqui dos elementos a ter em consideração na definição de uma estratégia de marketing digital, que tem a ver com a forma como nós vamos gerar conteúdo de valor para o nosso cliente e para o nosso potencial público. Okay? Estamos a falar de marketing de conteúdo, ou seja, como é que eu vou criar e divulgar conteúdo que efetivamente possa interessar aos meus clientes ou potenciais clientes. Este conteúdo é o conteúdo que depois tipicamente é divulgado através do meu site ou através das minhas redes sociais, que já vamos falar mais daqui a pouco também. Finalmente, o último elemento que deve ser tido em consideração está relacionado com a definição e monitorização de métricas, ou seja, quais é que são as métricas que eu vou definir para a minha campanha, para que depois, no futuro, eu possa avaliar, isto é, possa acompanhar e avaliar os resultados que obtive com as mesmas. Se atingiu ou não atingiu os objetivos que era suposto e avaliar o que é que falhou caso não tenha atingido. Estivemos a ver, então, as vantagens do marketing digital para as empresas. Vimos também alguns elementos que devem ser tidos em consideração quando da definição de uma estratégia de marketing digital e agora vamos ver através de que meios é que nós podemos pôr em prática as nossas estratégias de marketing digital. E para mim há aqui 4 pilares fundamentais quando se fala da implementação de estratégias de marketing digital. O primeiro pilar são as redes sociais, o segundo pilar o website da empresa, o terceiro pilar o email marketing e o quarto pilar as campanhas patrocinadas. Quando falamos de redes sociais, há dezenas de redes sociais atualmente. Quais são aquelas redes sociais, então, em que as empresas devem estar? A escolha das redes sociais em que as empresas devem estar vai sempre depender das redes sociais onde estão os clientes ou potenciais clientes dessas empresas. Segundo o estudo da Marktest, realizado sobre a utilização das redes sociais pelos portugueses em 2020, a rede social que continua a ser mais utilizada em Portugal continua a ser o Facebook, logo seguida do WhatsApp, do Instagram, do Messenger e do YouTube, se falarmos aqui do top 5. Isto quer dizer que as empresas têm que estar nestas redes todas? Não, quer dizer que as empresas têm que olhar para as redes, perceber onde é que pode estar o seu cliente, o potencial cliente, e perceber se faz sentido estar nessas várias redes ou apenas em algumas. Independentemente das redes que forem selecionadas, há aqui alguns cuidados que têm que ser tidos em consideração e que são absolutamente fundamentais para que venham a ter sucesso nas redes sociais. Em primeiro lugar, e um deles nós já acabei por já referir, que tem a ver com a identificação dos locais onde está o meu público-alvo ou a minha persona, portanto, das redes onde está o meu público-alvo ou a minha persona. Um segundo elemento que deve ser tido aqui em consideração também, um segundo cuidado, tem a ver com a publicação de forma consistente. O que é que eu quero dizer com isto? Não me adianta nada estar em várias redes sociais em simultâneo se depois a empresa não consegue publicar de forma consistente nas diferentes redes e está às 2, 3 e 4 semanas sem fazer publicações e faz uma publicação de vez em quando. Então, pode ser preferível reduzir o número de redes em que temos presença, mas assegurar que nessas redes eu consigo publicar de forma regular, ok? E aqui a regularidade vai depender de cada caso, de cada empresa. Há empresas cuja área de negócio permite publicar todos os dias, até mais do que uma vez por dia. Há empresas onde é possível publicar, por exemplo, 2 a 3 vezes por semana. Aqui o que é importante é que se mantenha essa regularidade e essa consistência de publicação. Outra questão igualmente importante quando falamos da publicação nas redes sociais tem a ver com a diversificação de conteúdo, dos conteúdos que a empresa publica. Podemos falar de storytelling, de contar um bocadinho
a minha história, a história da minha marca e construir, portanto, aqui um conjunto de publicações em torno da história da marca. Podemos fazer entrevistas, podemos fazer apresentação de produtos e de serviços, podemos fazer lives, por exemplo. Há aqui um sem número de publicações que nós podemos fazer e que permitem diversificar, digamos assim, então, o tipo de conteúdo que é publicado pela empresa. Sendo certo que, atualmente, o vídeo é rei e as lives são o tipo de conteúdo que normalmente mais converte, okay? Quando falamos aqui das publicações nas redes sociais. Para além das redes sociais mais comuns, há um serviço que eu gosto bastante para aquelas empresas que têm instalações físicas, que se diz tipicamente as empresas com porta aberta ao público, que é o serviço Google My Business. O serviço Google My Business permite que a empresa faça o registro na plataforma e logo que o mesmo seja aprovado pelo Google, em mais ou menos 3 a 4 semanas, através de um código que é enviado para a morada da empresa, quando alguém fizer uma pesquisa pelo nome da minha empresa, além de aparecer o meu site ou outras informações da minha empresa, aparece também sobre o lado direito, como vocês podem ver aqui, eu trouxe-vos o exemplo do Cicopna, ok? Aparece aqui do lado direito a informação que eu cadastrei nesse espaço do Google My Business. Se eu tiver carregado imagens, aparecem imagens, aparece um link, portanto, um botãozinho que dá o link para o meu site, um link para obter direções no Google Maps, a possibilidade de eu guardar os contactos daquela empresa, o horário de funcionamento, se houver já alguém que tenha deixado avaliações sobre a minha empresa, também aparecem ali as avaliações. E tem outra vantagem, quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, pelo produto ou pelo serviço que aquela empresa presta, em termos regionais, depois o Google pega naquela informação e vai mostrá-la no mapa, conforme este exemplo que eu estou aqui a trazer. Portanto, eu fiz aqui uma pesquisa com os termos Centro de Formação Profissional, portanto, eu estou na zona da Maia, e portanto, dei enter para que a pesquisa fosse realizada, e não pesquisei aqui pelo nome da empresa, pesquisei, neste caso, pelo tipo de serviço que o Cicopna oferece. Aquilo que acontece é que o Google mostra-me um mapa, mostra-me no mapa quais são as empresas ou instituições que podem fornecer aquele tipo de serviço e abaixo desse mapa dá-me a indicação das empresas que ele considera que melhor podem corresponder à pesquisa que eu fiz. E se repararem, temos aqui então o Cicopna em terceiro lugar. Portanto, o Google My Business também é uma forma de vocês se aproximarem, digamos assim, do vosso cliente ou potencial cliente, seja pela via do cartão de visita que o próprio Google cria, quando alguém pesquisa pelo vosso nome, seja pela via da disponibilização, vamos dizer assim, da informação mais a um nível regional, quando alguém procura pelo vosso produto ou pelo vosso serviço. Qual é que é o grande problema que têm as redes sociais e que eu tenho que deixar aqui o alerta para esta situação? As redes sociais são uma ferramenta fantástica para interagirmos, para conquistarmos novos clientes, para aumentarmos a interação, para gerarmos tráfego, para levar para o nosso site. Mas a verdade é que, se de um momento para o outro, qualquer uma destas plataformas decidir fechar portas, não há muito que nós possamos fazer a esse respeito. E tudo aquilo que nós tínhamos nessas redes acaba por se perder. Portanto, é absolutamente essencial que mantenhamos um espaço nosso na internet e que é o nosso site. O nosso site será o equivalente, se assim o quiserem, ao escritório, ao armazém que temos fisicamente, mas no digital. E, portanto, tal como cuidamos do nosso espaço físico, também temos que cuidar do nosso espaço digital, que é o nosso escritório, a nossa casa na internet. E há aqui alguns elementos que devem ser tidos em conta para cuidarmos do nosso espaço. Em primeiro lugar, e deixar aqui uma nota importante, porque há empresas que ainda não têm site, e isto está tudo bem, é uma opção, mas não se esqueça, mas é importante que tenham em consideração aquilo que é o nosso comportamento enquanto consumidores online atualmente. E se atualmente nós formos ao Google e digitarmos o nome da empresa, e determinada empresa não tiver simplesmente presença digital, já nos causa alguma estranheza. Ui, mas quem é esta empresa? Porque é que ela não existe? O que é que se passa? Será que é de confiança? Um bocadinho aquilo que acontecia há uns anos atrás
com as páginas amarelas. Nós procurávamos por uma empresa nas páginas amarelas, se a empresa não existisse, ficávamos assim um bocadinho desconfiados. Acontece atualmente a mesma coisa com as pesquisas que fazemos pelas empresas na internet. Se nós pesquisarmos pela empresa e a empresa não tiver site ou tiver apenas redes sociais, mas sem grande interação, isso deixa-nos um bocadinho de pé atrás. Portanto, a questão das redes sociais é extremamente importante aqui, mas a questão do site também, pela validação também e pela confiabilidade que isso gera no cliente, ou no potencial cliente que está à nossa procura. Depois há alguns cuidados que temos que ter então com o nosso site. Em primeiro lugar, garantir que ele está otimizado para motores de busca. E isto é essencial a dois níveis diferentes, em termos de estrutura e em termos do conteúdo. Ou seja, nós temos que ter um site que agrade ao Google, porque isto depois pode impactar o lugar em que nós aparecemos nos rankings de pesquisa. Quanto melhor otimizado estiver o site, quer em termos de estrutura, quer em termos de conteúdo, maior é a probabilidade de aparecermos nos primeiros lugares. Sendo certo que, grosso modo, dificilmente alguém vai além da segunda página de resultados de pesquisa no Google, só quando mesmo não encontrar aquilo que pretende na primeira é que avançamos para as seguintes. Depois outra questão igualmente importante, é essencial também que o site esteja preparado para dispositivos móveis. Nós sabemos que cada vez mais as pessoas utilizam os telemóveis para navegar na internet, para aceder às redes sociais e, portanto, é essencial que o site esteja preparado e otimizado para ser acedido também em dispositivos móveis. Até porque esta também é uma questão que o próprio Google valoriza em termos depois da própria avaliação que ele faz do site e isso influencia, segundo se diz, que portanto, esta questão influencia também os rankings, embora ninguém saiba exatamente, não é? Quais são todos os parâmetros que o Google tem em consideração para esse efeito. Portanto, neste momento, o Google valoriza os sites que estão preparados para serem visualizados em dispositivos móveis e penaliza aqueles que não o estão. Depois, outro elemento igualmente importante. Na verdade, são dois que vêm aqui de braço dado. Devemos evitar os sites tipo cartão de visita. O que é um site de cartão de visita? É um site que é criado, é colocado online em determinado período de tempo e depois nunca mais é atualizado. Qual é que é o problema desse tipo de sites? Do ponto de vista do cliente, bom, o cliente entra uma vez, encontrou o produto ou serviço que pretendia, está tudo bem, não há problemas de maior. Do ponto de vista do Google e da interação que pode ser gerada, portanto, através das redes sociais, temos aqui um problema significativo. Porquê? Porque o Google periodicamente vai visitando os diferentes sites da internet para verificar se há alguma informação nova e se, em termos de base de dados, aquele site tem que ser classificado dentro de alguma categoria especial. Se vez após vez o site não tiver nenhum conteúdo novo, aquilo que vai acontecer é que a leitura que o Google vai fazer é que aquele site não tem grande preocupação com os seus visitantes. Porquê? Porque não está a produzir conteúdo novo para os mesmos. Portanto, em termos do ranking, também pode haver penalizações nesse sentido. Depois, do ponto de vista da geração de tráfego das redes sociais para o site, também há aqui um ponto penalizador, porque se não há conteúdo a ser produzido, também não há conteúdo que possa ser partilhado nas redes sociais e que depois possa levar pessoas novas ao meu site. Portanto, devemos evitar então aqui os sites de cartão de visita e apostar numa estratégia de marketing de conteúdo e de conteúdo que gere valor para o meu público-alvo. E que tipo de conteúdo é esse? Nós estamos a falar de conteúdo a dois níveis. Podemos ter os chamados artigos, não é? Que são aqueles conteúdos, imaginem do género, 5 dicas para melhorar a eficiência energética da sua habitação e temos um textinho que dá as 5 dicas que então me permitem melhorar a eficiência da minha habitação. Ou podemos ter os chamados freebies, que são checklists, PDFs, e-books, que são disponibilizados gratuitamente, entre aspas, ao nosso cliente ou potencial cliente. Porquê é que eu coloco o gratuitamente entre aspas? Porque normalmente, em troca, nós pedimos um e-mail ou um contacto. Normalmente é o nome, e-mail, e o telefone ou o telefone do WhatsApp normalmente é opcional. E para que é que isto serve? Vai servir para alimentar um dos pilares que falámos há pouco, que é o email marketing, que já vamos falar a seguir. Então, a partir do momento que vocês disponibilizam também estes freebies, não só estão a trazer pessoas
das campanhas que fazem nas redes sociais para o vosso site, como estão a aumentar ou estão a construir a vossa base de dados de potenciais interessados no produto ou no serviço que vocês têm para oferecer e, ao fazê-lo, estão a aumentar, digamos assim, a probabilidade das vossas campanhas de email marketing serem depois bem-sucedidas. Isto leva-nos, então, ao próximo pilar da nossa estratégia de marketing digital e daquilo que nós podemos fazer na prática para materializar a mesma. O email marketing foi anunciado durante muito tempo como estando morto, como se já ninguém ligasse ou como se não fosse eficaz, e não é verdade. O email marketing continua vivíssimo da Silva, continua a ser uma das formas mais diretas de chegarmos a um cliente ou a um potencial cliente, e normalmente é trabalhado através das nossas listas, das nossas bases de dados de clientes, das bases de dados destas pessoas que subscreveram, deixaram o e-mail para receberem o freebie que nós disponibilizamos gratuitamente, e portanto é criada uma relação a partir deste conjunto de contactos. Como é que é feita essa relação? Como o nome indica, por e-mail. Idealmente, através de uma plataforma de email marketing contratada, há várias no mercado, algumas inclusivamente são gratuitas até X número de subscritores, até 1000 subscritores ou até 2500 subscritores, depende depois da plataforma, mas o que elas têm de fantástico, qualquer uma delas, é que permitem-nos, em primeiro lugar, fazer o contacto com estes contactos, permitem-nos automatizar esses contactos, portanto podemos ter sequências de e-mail já preparadas para serem disparadas de forma automática, e permitem-nos também saber com detalhe se os nossos e-mails foram entregues ou não, se foram abertos ou se não foram abertos, havendo links dentro dos e-mails se foram clicados ou não, entre outras coisas. Ou seja, aquela questão que falávamos há pouco de poder medir, de poder gerir os números, não é? E reajustar as nossas estratégias, também pode ser feita aqui por esta via. Há um erro comum quando toca a email marketing e que devemos evitar a todo custo, por todas as razões e mais algumas, e também por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é comprar bases de dados de contactos e depois disparar indiscriminadamente e-mails para essas bases de dados de contactos. E aqui a questão que eu vos deixo é, quando vocês recebem na vossa caixa de e-mail um e-mail de uma empresa que vocês não conhecem de lado nenhum, que não ouviram falar, que não pediram para receber aquele e-mail, normalmente qual é que é a nossa primeira reação? Pegar no e-mail e apagá-lo. Muitas vezes nós não nos damos ao trabalho sequer de abrir o e-mail, de ver o conteúdo, a menos que o tipo, por acaso, seja de alguma coisa ou esteja relacionado com alguma coisa, de algum produto ou algum serviço, que nós andássemos mesmo já à procura. De outra forma, dificilmente abrimos aqueles e-mails. Porquê? Porque simplesmente nós não temos nenhum tipo de relação com aquela entidade que nos está a mandar e-mails. Para além de que, naturalmente, isto é considerado spam. E se vocês carregarem uma base de dados de e-mails para estas ferramentas de email marketing, e fizerem esse disparo de e-mails e essa plataforma perceber que de facto esta é uma base de dados comprada, vocês correm sérios riscos de ficarem com a conta bloqueada. Portanto, não é algo que eu recomendo que se faça. Ok? Temos ainda o quarto pilar portanto, aqui da implementação das nossas estratégias de marketing digital, que são as campanhas patrocinadas. O que é que são as campanhas patrocinadas? São anúncios que eu posso fazer, quer no próprio Google, como vocês podem ver este exemplo aqui que eu vos trouxe, portanto eu fiz uma pesquisa por formação profissional e os primeiros resultados que me aparecem são aqui de empresas de formação profissional e, portanto, normalmente os anúncios aparecem 3, 4, 5 antes dos resultados propriamente ditos, ok? E estes, o que é que faz o meu anúncio aparecer em primeiro lugar ou não? Normalmente estes anúncios estão num regime que nós chamamos de regime de leilão, portanto, quem oferecer, quem estiver na disposição de oferecer mais dinheiro, ok? Para que o anúncio, ao ser clicado, né? Portanto, oferecer mais dinheiro para que quando o anúncio seja clicado, esse valor seja pago, neste caso ao Google, quem estiver disposto a oferecer mais dinheiro, normalmente aparece nos primeiros lugares. Mas temos também campanhas que são realizadas nas redes sociais.
E estas campanhas têm um elevado nível de segmentação e têm um elevado nível, vamos dizer assim, de personalização, no sentido em que eu posso escolher muito bem quem é que são as pessoas que eu quero que sejam alvo das minhas campanhas. Também vos trouxe aqui um exemplo, tipicamente esta é uma campanha de Facebook, são aquelas publicações que vos aparecem com a indicação, conforme está aqui patrocinado por baixo do nome da entidade que está a fazer o anúncio. Porque é que esta questão das campanhas patrocinadas é fundamental? Nós, quando falamos de estratégias de marketing digital, falamos daquilo que é o tráfego orgânico ou o alcance orgânico e falamos do tráfego patrocinado ou pago, do alcance patrocinado ou pago. Já vimos há pouco, quando falamos do site, que é extremamente complicado nós conseguirmos os primeiros lugares do Google, precisamente pela questão da competição que há, não é? Vários sites, ou milhares de sites a competirem pelas primeiras posições, não é impossível, é um processo um pouco demorado, mas é possível de ser feito. No entanto, se eu preciso de resultados mais imediatos, o anúncio do Google Ads acaba por colocar logo, a partir do dia que eu fizer o anúncio e na função do dia que eu estiver disposta a gastar, coloca-me já ali nos primeiros lugares a aparecer, portanto, no anúncio. No entanto, nós sabemos que muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas têm tendência para ignorar os anúncios e passar logo para os resultados da pesquisa. Mas é uma forma de eu atingir pessoas com maior facilidade e mais rapidamente. Portanto, consigo um tráfego pago maior, consigo gerar mais resultados, mais visualizações no meu site, por exemplo, através destas campanhas pagas no Google Ads. Tenho exatamente a mesma situação nas redes sociais. O Facebook tem, e nós quando fazemos campanhas no Facebook, quer para o Facebook, quer para o Instagram, a plataforma é a mesma, e os algoritmos destas redes, portanto, aquilo que define a forma como os conteúdos são mostrados aos utilizadores, têm vindo a ser alterados com muita frequência ao longo do tempo. E para terem uma ideia, neste momento, por exemplo, o Facebook, em termos, portanto, se nós fôssemos ver diariamente todo o conteúdo que as páginas e as pessoas que nos seguimos disponibilizam na rede, nós estávamos ali tempos infindáveis com o dedinho a passar a ver o nosso feed do Facebook, por exemplo. Então, o que é que o Facebook começou a fazer? Definiu uma forma de privilegiar, digamos assim, o conteúdo que me vai mostrar. E como é que ele faz isto? Normalmente o Facebook tem em consideração aquilo que foram as minhas interações na rede recentemente e em função disso vai-me mostrando os conteúdos novos, sendo que privilegia sempre, em primeiro lugar, os conteúdos que foram publicados pelos meus amigos em função dos conteúdos que foram publicados pelas empresas. Então isto quer dizer o quê? Que as empresas estão a competir entre si, como é lógico, para que o conteúdo seja mostrado, e estão a competir também com o conteúdo que publicam os meus amigos. Diz-se por aí que neste momento o alcance orgânico é de cerca de 5 a 6% para as publicações realizadas pela empresa. Isto quer dizer o quê? Que por cada 100 seguidores que a minha empresa tem, normalmente 5 ou 6 vão ver os meus conteúdos no feed. Portanto, ali na listinha das últimas coisas que foram publicadas na rede, desde que eu lá estive. Sendo que são privilegiados normalmente os conteúdos com os quais eu interajo mais. Não é por acaso que normalmente, quando eu interajo, por exemplo, com um site de receitas, depois o Facebook começa-me a mostrar outros sites, a sugerir conteúdos de outros sites ou outros perfis ou outras páginas de receitas. Ok? Então, onde é que aqui as campanhas patrocinadas têm lugar? Se o meu alcance orgânico é tão baixo, eu tenho que arranjar uma forma de chegar a mais utilizadores e a forma que eu tenho de o fazer é precisamente patrocinando publicações ou criando anúncios para o meu público-alvo. Isto é uma forma também das redes sociais naturalmente ganharem dinheiro com a própria rede, não é? Porque há também custos que têm que... isto é uma forma também das próprias redes sobreviverem e ganharem dinheiro com aquilo que nós andamos a fazer. Então, nós temos aqui estes dois grandes grupos de anúncios e de levar tráfego, vamos dizer assim, ao nosso site ou de promover o nosso produto ou o nosso serviço, através dos anúncios do Google ou através dos anúncios nas redes sociais. Neste momento, os anúncios nas redes sociais são aqueles que permitem um maior nível de segmentação e
Portanto, neste momento, os anúncios nas redes sociais são aqueles que permitem um maior nível de segmentação e, portanto, uma maior probabilidade de chegarmos ao nosso cliente ideal. Portanto, e, de uma forma geral, em termos de estratégia, vamos dizer assim, de marketing digital para as empresas na atualidade, estes são os grandes pilares e os grandes aspectos que têm que ter em consideração. É claro que depois há aqui outras nuances e há aqui outros elementos que também são importantes, mas estes são aqueles que para mim neste momento são fundamentais. Espero que o conteúdo que estive aqui a partilhar convosco vos possa ser útil. Estou agora à vossa disposição para esclarecer qualquer dúvida ou para poder responder a qualquer pergunta que possam ter. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez de volta aqui ao nosso Quinta às 5. Este mês de junho teve menos quintas-feiras úteis, portanto, mas cá estamos de novo e com um tema super atual, ao qual agradecemos desde já à Sónia Aires ter dado todo este esclarecimento, que por muito que às vezes se ouça, continuamos sempre a ter algumas dúvidas e creio que hoje ficam aqui muitas esclarecidas. Tivemos já aqui algumas questões, vamos então passar a responder às questões e depois falarei aqui um bocadinho sobre outros assuntos. Ora então, a primeira questão diz: o marketing digital para pequenas e médias empresas, em que medida poderá impactar o negócio? Sónia. Bom, eu diria que o marketing digital é das melhores ferramentas que as pequenas e médias empresas têm neste momento para poder chegar de forma mais rápida e eficaz ao seu potencial cliente. Até porque, com base naqueles pilares que vimos há bocadinho na apresentação, eu rapidamente consigo criar campanhas, consigo fazer promoções patrocinadas, quer no Google Ads, quer no próprio Facebook, e rapidamente consigo chegar ao meu potencial cliente. Portanto, a um custo, por vezes, muito baixo, eu consigo atingir o meu cliente ou o meu cliente ideal. Eu diria que esta de facto, é a melhor estratégia neste momento para as pequenas e médias empresas poderem chegar aos seus clientes. Temos aqui mais uma questão, que é: como fazer uma campanha para ter mais seguidores? Que parâmetros escolher na altura de criar a campanha, Sónia? Eu suponho que essa pergunta tenha a ver com mais seguidores nas redes sociais. Aqui, a criação das campanhas nas redes sociais, elas são sempre, portanto, nós podemos ter vários objetivos que podemos definir para cada campanha. E aqui, por trás de uma campanha nas redes sociais, nós temos sempre que definir claramente por que motivo é que estamos a criar essa campanha. O objetivo é ter mais seguidores, mas esses seguidores, quem é que são? São aquela persona que eu defini inicialmente, são o meu público-alvo, como é que eu vou definir, como é que eu vou chegar até eles? Porque há aqui uma coisa que é muito importante nós termos também presente quando falamos dos seguidores nas redes sociais. O número de seguidores nas redes sociais muitas vezes é considerado uma métrica de vaidade. O que é isto da métrica de vaidade? É aquela métrica que nós dizemos assim: eu tenho, por exemplo, 2.000 seguidores nas minhas redes sociais. Eu ouço muitos empresários dizerem isto: eu tenho não sei quantos mil seguidores nas minhas redes sociais, mas depois, quando eu faço uma campanha, quando faço uma publicação, muito pouca gente interage com os meus conteúdos, eu não percebo o que é que se está a passar. Isto acontece porquê? Porque, de facto, eu tenho muitos seguidores nas minhas redes sociais, mas aqueles seguidores não são o cliente do meu produto ou do meu serviço. E por essa razão é que eu não os consigo impactar da forma que gostaria. Portanto, nós quando fazemos campanhas para obter seguidores nas redes sociais, temos que o fazer com algum cuidado, tendo sempre presente aquele trabalho inicial que tem que ser feito, de definição cuidada do público-alvo ou da persona, e só depois de definir esse público-alvo ou a persona é que se deve avançar então para estas campanhas de seguidores. E há, por exemplo, dentro do Facebook Ads, que serve também para o Instagram, alguns objetivos de campanhas específicos para esse fim.
ok? Alguém também pergunta que tipo de métricas definir. Ora bem, o tipo de métricas a definir depende sempre do tipo de campanha que eu estou a realizar. E não há aqui duas métricas que possam servir, por exemplo, para negócios diferentes. Eu posso ter, por exemplo, para uma determinada campanha, uma métrica que tem a ver com o número de pessoas que descarregaram, por exemplo, um e-book que eu disponibilizei gratuitamente. Posso ter uma outra métrica para outra campanha de outra empresa e essa métrica é o número de pessoas que compraram o meu produto. Portanto, aqui as métricas têm sempre que ser definidas em função das campanhas que eu estou a criar na altura. E mesmo dentro da empresa, por exemplo, de uma mesma empresa, eu posso ter a correr várias campanhas em simultâneo, cada uma com métricas próprias. Estas métricas são sempre definidas em função dos objetivos a atingir com a campanha de marketing digital, ou com as campanhas neste caso, que por sua vez se integram na campanha de marketing geral da própria empresa. Portanto, não há aqui um conjunto de métricas que eu vos possa dizer assim, olha, estas são as métricas base, porque depende sempre do objetivo da campanha que eu estou a definir, ok? Disse que o site era um dos pilares do marketing digital. Não deverá ser a base? Bom, em boa verdade, uma das coisas que eu disse durante a apresentação é que para mim é essencial que as empresas tenham um website, porque se de um dia para o outro o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Pinterest e todas as redes sociais que para aí andam decidirem, por exemplo, fechar portas, o meu site continua a ser meu e eu tenho poder total sobre aquilo que lá coloco. Aqui eu coloco como um dos pilares fundamentais, porquê? Porque nem todas as empresas têm website ou têm neste momento disponibilidade para poderem criar um. Isto quer dizer que não possam implementar campanhas de marketing digital? Não, podem implementar, não implementam campanhas é que envolvam o website, por isso é que ele foi considerado aqui como um pilar e não como uma base, porque efetivamente ainda há muitas empresas que não têm website e eu gostava que ficasse claro que o facto de eu não ter um website não quer dizer que eu não possa implementar estratégias de marketing digital, posso fazê-lo, por exemplo, através só das redes sociais. Sónia, já agora, se me permites só dar aqui mais chega a esta resposta, porque realmente se nós estivermos a falar de uma microempresa, ou até puxando um bocadinho aqui a bola para o setor da construção civil, temos muitos profissionais que trabalham por conta própria e que se calhar não terão condições de criar um website e, portanto, poderão trabalhar as redes sociais. Penso que aqui para uma grande parte do nosso público poderá ter interesse, mas é uma opinião, desculpa lá estar aqui a meter-te no teu trabalho. Então vamos passar à seguinte questão. Como ter conteúdo para publicar 2 ou 3 vezes por semana se a empresa já está no mercado há mais de 25 anos e vende sem ter necessidade do marketing digital? Rita, estás à vontade, obrigada pela chega, mas é mesmo isso que disseste, ou seja, vai de encontro àquilo que eu estava a dizer. Nós não precisamos ter um site para implementar campanhas de marketing digital e, por vezes, quando falamos de microempresas ou de empresas que estão agora a entrar no mercado, é difícil investir ou fazer um investimento inicial, que implica ter um site, redes sociais, mais todos os outros investimentos que obriga o funcionamento de uma empresa, como é lógico. Relativamente à questão que acabaste de me colocar, portanto, se bem percebi, então, quem colocou esta questão trabalha numa empresa que vende mesmo sem estratégias de marketing digital. Aqui eu gostava de deixar um alerta. Atualmente, o consumidor é um consumidor que está a um ritmo um bocadinho alucinante como aquele que nós vivemos atualmente da tecnologia, da informação e as coisas mudam com muita facilidade. E nós temos que ir alimentando e nutrindo mesmo aquelas pessoas que já nos seguem, que gostam de nós e continuam a comprar aquilo que é o nosso produto ou o nosso serviço. Como é que nós fazemos isso? Como é que produzimos conteúdo para estas pessoas?
Por exemplo, publicando informação sobre os produtos que eu tenho para vender, apresentar um produto, por exemplo, mostrar os bastidores da minha empresa, se a empresa participar em alguma feira ou em algum evento, fazer algumas partilhas sobre a participação da feira, desculpem, da empresa na feira ou nesse evento, portanto, ir mostrando um bocadinho também aquilo que é a empresa e aquilo que a empresa tem para oferecer, porque hoje nós estamos a conseguir vender, mas amanhã ou depois isso poderá já não acontecer, e se nós não começarmos logo a nutrir de início o nosso público e a manter mesmo aqueles que já nos conhecem e compram de nós, a mantermos e a mostrarmos que estamos presentes, se de repente surgir alguém que possa ser nosso concorrente, nós rapidamente somos esquecidos, ok? Portanto, é importante manter a presença aqui, ou ter a presença para manter os clientes já existentes, mas também para atrair novos. Obrigada, Sónia. Então, Alice Espanha quer saber se as pequenas empresas precisam de marketing digital. Eu diria que o marketing digital neste momento é essencial a todas as empresas, às micro, às pequenas, às médias e às grandes. E vou voltar um bocadinho àquilo que disse no início da apresentação. Nunca como agora as pessoas estiveram tanto no digital. Isto foi muito provocado pela Covid-19, não é? As pessoas estiveram em casa 2 ou 3 meses, muitas vezes não tinham mais nada para fazer a não ser estar na internet. E se nós virmos, e se olharmos um bocadinho para a nossa volta, aquilo que é o nosso grupo de amigos, os nossos familiares, há sempre alguém que nunca tinha comprado na internet e passou a comprar, alguém que nunca tinha feito formação online e passou a fazer, e isto é uma área que afeta todos os setores e todos os tipos de empresas, sejam elas as empresas mais pequenas ou as empresas maiores, ok? Agora aqui duas questões que nós podemos colocar numa só, que diz respeito ao e-mail marketing e ao RGPD. Porque quem já tem uma base de dados considerável angariada antes da implementação do RGPD, como deve usar esses contactos no e-mail marketing? Ok. Ok, então, para quem já tem bases de dados anteriores ao RGPD, aquilo que eu faria, se fosse o meu caso, era pegar na minha base de dados de contactos, mandar um e-mail a toda a gente a informar que a empresa, a partir de determinada data, vai começar a ter uma newsletter ou vai começar a fazer algumas campanhas via e-mail e perguntar se aquela pessoa está ou não interessada em continuar a fazer parte daquela base de dados de contactos. Se estiver, então transitamos aquele contacto para a nova base de dados e essa pessoa começa a receber, não é, as campanhas que eu vou fazer a partir daquele momento por e-mail. Se não tiver interesse, deve ser automaticamente excluída. Essa é uma forma, além do mais, de vocês limparem, vamos dizer assim, a vossa base de dados e ficarem com aquele conjunto de pessoas que efetivamente têm interesse na vossa empresa. Porque, reparem, também não adianta de muito eu ter uma base de dados de 50 mil contactos, por exemplo, se depois, quando eu disparo um e-mail, apenas 20 ou 30 é que abrem o meu e-mail. Okay? Então estas limpezas pontuais também são necessárias. Aquilo que eu faria, se de facto fosse esta a situação, era mandar um e-mail a essas pessoas que já estão nessa base de dados de contactos ou essas empresas, informar que vamos começar a implementar uma newsletter ou vamos começar a fazer algumas campanhas por e-mail e perguntar se têm interesse ou não em permanecer na base de dados. Então, o Rodrigo Oliveira diz, para acompanharmos as mais-valias originadas pelo marketing digital, temos obrigatoriamente que cumprir regras de estatística? Quais os melhores horários de visitas, quais as redes sociais onde se encontra o nosso público-alvo, criar conteúdos, isso implica termos a tempo inteiro um funcionário. Há algum estudo que indique a média de tempo e retorno do investimento na aposta digital? Então é assim, Rodrigo, não há um estudo que lhe indique exatamente que o Rodrigo vai investir, por exemplo, X horas do seu funcionário e que ao investir aquelas X horas, passado X tempo, começa a ter retorno do investimento que fez. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, por exemplo, se investir numa campanha de Facebook Ads, portanto, anúncios no Facebook e no Instagram, a partir do momento que o Facebook aprovar a campanha, ok? Portanto, nós fazemos a campanha, ela vai sempre para a aprovação do Facebook,
A aprovação pode demorar até 24 horas, normalmente, mas a partir do momento que a campanha é aprovada e começa a rolar, tem uma grande probabilidade, se a campanha tiver sido bem conseguida, de começar logo a atrair clientes para o seu negócio e a fazer vendas. Ok? Agora, isto depende sempre aqui de um conjunto de fatores, da forma como eu construí a campanha, do tipo de texto que utilizei na campanha, portanto o copy, do tipo de imagem ou de vídeo que selecionei, e há aqui um conjunto de fatores que têm que ser tidos em consideração para que a campanha atinja os objetivos que é suposto. Mas a partir do momento que a campanha é aprovada, há uma grande probabilidade de começar a ter portanto, retorno, entre aspas, no sentido em que o retorno pode ser o quê? Por exemplo, eu posso construir uma campanha que quer ter mais, cujo objetivo é ter mais visitas no meu site. Então, o que é que vai acontecer aqui? O Facebook vai começar a mostrar aquela campanha às pessoas que têm maior probabilidade de clicar na mesma e querer visitar o site. Então, o retorno é praticamente imediato, ok? Quando falamos das vendas, o processo não é tão imediato, porque estamos a falar de um investimento financeiro que depois o cliente tem que fazer, mas, à partida, não é? Se a campanha tiver sido bem conseguida, mal a campanha começa a rodar, eu diria que tem quase de imediato o retorno da mesma. Se falarmos nas campanhas que não envolvem o investimento em campanhas patrocinadas, portanto, pagar anúncios para que eles apareçam aos nossos clientes, estamos a falar do tráfego orgânico ou do alcance orgânico em termos de redes sociais. Aí vai sempre depender dos conteúdos que publicar, da frequência com que publica, dos horários em que publica, e atenção que aqui não há uma regra de ouro que se aplica a todas as empresas, ok? O horário que funciona, por exemplo, para uma determinada persona ou para um determinado público-alvo, pode não ser o melhor horário para outra persona ou para outro público-alvo de outra empresa. Nós, quando toca a redes sociais, por exemplo, nós temos sempre que ir testando e ver para o nosso público-alvo, para o público-alvo da nossa empresa, o que é que resulta. Há, naturalmente, alguns horários que são considerados os horários mais apetecíveis, que são os chamados, ou que eram os chamados antigamente, os horários nobre em televisão. Então, por exemplo, para o Facebook, ali o horário entre as 8 da noite e as 10 da noite é um bom horário para fazer publicações. Mas há determinados setores e determinadas áreas de negócio em que este horário não resulta. Okay? Se falarmos, por exemplo, de uma campanha para pessoas que trabalham na área da restauração, este horário, das 8 às 10 da noite, é um horário em que tudo o que é restauração está a trabalhar, ok? Portanto, poderá não ser o melhor horário para fazer anúncios para este tipo de público, ok? Portanto, há aqui uma série de fatores que têm que ser sempre vistos caso a caso, empresa a empresa e sempre em função do público que nós queremos atingir. Obrigada, Sónia. E eu fiz a última pergunta e esqueci-me de dizer que era a última pergunta, não me tinha também apercebido. Portanto, eu queria só dar aqui uma chega em relação a isto, porque realmente vimos que é uma área muito extensa, existem imensas coisas a abordar aqui, e às vezes é preferível ou contratar, ou então aprender, pelo menos a saber fazer algumas destas coisas que foram aqui faladas. E eu digo isto porque o SICOP tem algumas formações e gratuitas, portanto, nas UFC desde 25 ou 50 horas, que podem candidatar-se, e neste momento até são em horário que pode ser laboral ou pós-laboral, mas online. Portanto, tem aqui uma forma gratuita de poderem melhorar os conhecimentos nesta área e poderem começar a trabalhar as suas próprias redes e fazer um bocadinho do seu marketing digital. Sónia, muito obrigada pela disponibilidade desta apresentação. Eu vou só deixar aqui umas indicações relativamente aos próximos webinários. Nós temos agora no dia 1 e no dia 15 de julho, e portanto, e depois os webinários também vão de férias, voltaremos depois em setembro. Queria só dizer que nós na próxima semana vamos ter uma semana aberta, portanto vamos aqui falar um bocadinho sobre as profissões, aquelas que são consideradas profissões base do setor da construção civil. Vai ser uma semana em que cada dia da semana terá uma profissão, portanto começamos já na próxima segunda-feira a falar sobre a área das medições e orçamentos. Pretendemos chegar aqui a um público não só jovem, mas também outro público que possa orientar e aconselhar também os nossos jovens, nesta fase que vamos entrar de mudança de ciclo e, portanto, vão terminar o 9º ano e têm que começar a pensar naquilo que irão fazer.
É evidente que estamos no setor da construção civil, mas estamos a precisar de mão de obra qualificada urgentemente e, portanto, estes jovens que optarem por estas profissões vão certamente no final da formação ter um emprego qualificado garantido. Mas poderão ver isso, nós vamos ter alguns testemunhos, inclusive, de empresas, e poderão, quase todos eles mencionam esta situação. Para além disso, queria falar também das nossas formações que estão sempre disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais, portanto, poderão obter essa informação. E queria só chamar aqui a atenção de uma formação que é uma área que também está em grande desenvolvimento no setor, que é o BIM, o Microsoft, Digitalização na Construção BIM, que vai iniciar em julho. É uma área que, como vão ver, também está em grande desenvolvimento e as empresas estão a começar a pensar no BIM de uma forma um bocadinho mais... a pensar mais que tem mesmo que começar nesta área do BIM. Vou-me despedir então. Agradeço mais uma vez a todos a presença e continuem a seguir-nos no Quinta às 5, no próximo dia 1 de julho. Muito obrigada, boa tarde.